Oi, turma! Nós voltamos para a correção da nossa revisão. Eu espero que vocês tenham feito, eu espero que vocês tenham tirado todas as dúvidas de vocês e que vocês estejam preparados para realizar a nossa prova, tá bom? Antes disso, vamos fazer a correção da revisão. Estou aqui com as mesmas questões da revisão essas que as respostas devem estar no caderno de vocês, não é? Então, vamos lá para a nossa correção. Primeira pergunta: o que é crença? Gente, a crença, né, ela é a firme convicção, a conformidade com algo. A crença é a ideia que se considera verdadeira, a qual se dá todo o crédito. E nós podemos considerar, né, por exemplo, que uma crença é um paradigma que se baseia na fé, já não existe demonstração absoluta, fundamento racional ou justificação empírica o que comprove. Por isso, a crença, muitas vezes, ela é associada à religião, a um dogma, certo? A crença, por exemplo, a crença de meu povo, que significa as tradições, quer dizer, é bem parecido com as tradições, as ligações culturais que eu tenho com o meu povo, e assim por diante. Já falando na segunda questão, não é? Quais as diferenças existem entre o mito e a crença? Gente, a mitologia, não é? O mito na antiguidade, como vocês sabem, ele era muito utilizado para explicar alguns fenômenos. Esses fenômenos, por exemplo, que as pessoas não conseguiam explicar por si sós. Então, elas utilizavam esses mitos para explicar, por exemplo, os fenômenos da natureza, o fenômeno da chuva, porque não se tinha ainda uma explicação de como era que ocorria a chuva, como assim é uma água mágica caindo do céu, o que é isso? E aí eles começaram a associar a deuses da chuva, a questão dos raios, não é? Era a ira de Zeus, quando eles provocavam ali Zeus ficava furioso. Uma forma de representar a sua fúria em relação à humanidade eram os raios. Então eles começaram a utilizar os mitos para dar significado às coisas que eles não conseguiam explicar, não é? E eu dei aqui exemplo dos mitos da natureza, mas eram utilizados para todas as versões, todos os fatores da sociedade. Já a tradição, não é, gente, é algo ligado ao costume, às crenças, a crenças culturais. É, Nós podemos ter lendas, ritos, usos, costumes que são passados de geração para geração. Então, nós temos aí sim a relação, essas diferenças existentes entre os mitos e as crenças, né? Essas tradições, elas já são mais reais do que os mitos. Os mitos eram histórias usadas para justificar um acontecimento. Já a tradição é o acontecimento em si, digamos assim, certo? Na terceira questão, é possível ainda se falar de mitos contemporâneos? Justifique sua resposta. Sim, não é, gente? Como nós vimos, sim. Ainda é possível falar de mitos contemporâneos. Esses mitos, eles estão ligados a vários setores. Um deles que nós vimos, que nós estudamos há pouco, é a questão dos mitos associados às, como as celebrações na atualidade, não é? E que também é possível analisar certos comportamentos como resultantes da influência de arquetipos místicos, modelos é, conscientes, que permeiam a todos nós e que muitas vezes identificamos anseios universais, o de sucesso, de poder, de liderança e outros em figuras mitificadas, como as figuras de artistas, de esportistas, de heróis, de blogueiras, agora na atualidade, não é? Do mesmo, do mesmo modo, há uma influência sombria que nos fantasiam ameaças atribuídas às etnias diferentes e, de um modo geral, aquele que não pertence a seu próprio grupo. Outro tipo de influência mítica, como nós já discutimos na aula passada, certo? Em relação aos ritos de passagem e às comemorações típicas das sociedades atuais, como aniversários, formaturas, festas de casamento e assim por diante, certo? Na próxima questão,
Em que consiste o argumento cosmológico para provar a existência de Deus? Nós temos como argumento cosmológico para provar a existência de Deus a posteriori, não é? Ou seja, a parte da realidade do mundo para chegar a Deus. Há diversas variantes da prova: a causalidade, Deus, a causa encausada, o movimento, Deus como ser imóvel que move tudo, e a contingência, né? Deus como necessário. Então, atenção a essas respostas. Corrijam o que precisar. Na próxima questão, explique a origem do mal para Agostinho. Gente, para Agostinho, o mal ele não poderia ter sido criado por Deus, cuja natureza é boa. Portanto, ele só poderia ser um não ser, isto uma ausência do bem. Com isso, o filósofo rebate o questionamento de quem, ao constatar a existência efetiva do mal, ele começa a desconfiar da bondade divina, certo? Na próxima questão, explique por que a morte é um tema filosófico tão discutido. Como nós vimos também anteriormente, não é? A morte ela é discutida por vários filósofos. Nós temos alguns filósofos com pensamentos absurdos sobre a morte, com pensamentos realistas, com pensamentos ligados à fantasia. Nós temos abordagens em relação ao tabu que a morte é, certo? E nós temos as visões em relação a o porquê que ela é um tema tão abordado na filosofia atual, certo? O que é que leva os filósofos a discutirem tanto esse tema como nós estudamos nesse capítulo? Gente, o que levou a isso, certo? É porque a morte, por causar tanto espanto imediato e trazer uma perspectiva metafísica, torna-se um tema comum nas investigações de filósofos. Sétima, por que a extrema pobreza e a desigualdade social são temas possíveis quando se estuda a morte? Gente, quando a pobreza é extrema, ela é marcada por condições que não permitem a vida digna, né? Conduz a situações próximas à morte. Não é só a questão da mortalidade infantil, mas também adultos que vivem em bairros sem saneamento básico, sem assistência médica adequada. Os indivíduos, eles sofrem também outros tipos de morte, como as mortes simbólicas que nós também já estudamos, que é quando eles são excluídos de algumas relações sociais. Nesse caso, eles são excluídos da educação, que poderia lhe proporcionar uma vida autônoma, ou quando não tem acesso a trabalho digno e com possibilidade de crescimento pessoal, certo? Então, também é bastante importante, como eu falei na aula passada, essa questão de ressaltar que essas pessoas elas vivem marginalizadas em situações que provocariam a morte mais facilmente. Na oitava questão, defina as principais características das concepções de Sócrates e de Epicuro sobre a morte, certo? Gente, nós podemos abordar aqui nesse momento, certo? Os pensamentos diferentes que esses filósofos tinham. Eu até citei na aula passada a visão de Sócrates sobre a morte. E nós vamos ressaltar aqui mais uma vez, certo? O hedonismo de Epicuro, em que se prevalecem os prazeres, ainda que espirituais ou moderados, defende, não é? Epicuro ele defende que o ser humano não precisa temer a morte, porque ela nada significaria. Enquanto para Sócrates, refletir sobre a morte é a ocupação por excelência do filósofo, como nós vimos na aula passada e como eu estou ressaltando aqui mais uma vez, certo? Sócrates ele aceitava isso como uma visão, certo? A perspectiva de estudo dos filósofos é viver, estudar e se preparar para a morte. E aí eu citei para vocês os acontecimentos em relação ao dia
da sua pena de morte, né? Em como ele estava, como ele se sentia. Ele estava tranquilo, ele estava com aquela sensação de que fiz o meu papel de filósofo, vivi, trabalhei com excelência, e isso não me assusta, isso não precisa ser visto como algo ruim e nem assustador. E por último, o que significa afirmar que o ser humano é um ser para a morte? Gente, o Wagner, ele aponta que o ser como um próprio projeto introduzido na humanidade na temporalidade, não só em relação ao passado, mas ao futuro, mas como existe, como tem aí a existência, que se projeta ao mesmo tempo que transcende o passado. Esse lançar-se por projeto inclui colocar-se diante de situação limite à morte, o que provoca a angústia diante da consciência da afinidade e no não sentido à existência, fator determinante para que tenha uma vida autêntica e com excelência, certo? Então, essa foi a correção da nossa revisão. Eu espero que vocês tenham corrigido. Vocês podem ir pausando o vídeo para ir corrigindo as questões que sejam necessárias. Estudem para a prova, leiam a prova com calma, com atenção, certo? Vocês só poderão responder uma vez, então vão com calma. E, e é isso, certo? No mais, fiquem bem e boas férias.